Então, amém. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. 23 e 24 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém. Muito bem. Esse trecho de Paulo, desse finalzinho de carta, Paulo fala algumas coisas interessantes. Primeiro, ele fala o Deus da paz. Acho que foi na quarta-feira que eu preguei sobre Jacó. Foi isso. Para ver se vocês estão com melhor memória do que eu. Vocês sabem o que eu preguei mais na quarta do que eu. Eu falei sobre Jacó. E sobre a paz que Deus pode nos dar, o shalom de Deus. Agora a Bíblia está falando de novo do Senhor da paz. Quem não deseja paz? Claro, todos nós. Não é? Ou você gosta de viver em contenda, em tribulação? Lógico que não. Né? Mas há um Deus da paz. E é o nosso Deus. E Paulo fala que Ele vos santifique inteiramente. Na minha versão, NVI, vos santifique inteiramente. O que é santificar? É colocar você em cima de um altar? Não, não é isso. Santificar quer dizer separar. Um dos significados de santidade ou de santificação é a separação. E ele diz que não seria parcial, mas de forma completa, total. Paulo diz assim, e ele continua falando assim, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala no versículo 24, aquele que o chama é fiel e fará isso. E fará isso. Aqui Paulo fala de nós, seres humanos, eu e você. E ele fala de três coisas que nós temos: corpo, alma e espírito. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados. O homem, esse texto diz que o homem, ele é um ser que tem corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E fala, a construção do ser humano é coisa tremenda. É coisa linda. Deus nos fez de uma forma especial. Deus nos fez de uma forma... Salmo 139. Olha lá, Salmo 139. O que o salmista diz, o que Davi fala no Salmo 139, versículo 14. Ele diz assim, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Davi tem essa percepção de que nós fomos feitos de uma forma especial e admirável. Uma forma especial e admirável. Gênesis vai mostrar como Deus nos fez. Você lembra lá? Gênesis capítulo 2. Olha só. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o homem se tornou
um ser vivente. Do pó da terra, Deus nos fez. E nas nossas narinas, Ele soprou o fôlego de vida. Do pó da terra Ele nos formou. E nas nossas narinas, Ele soprou o fôlego de vida. Davi fala que isso nós somos feitos de uma forma admirável. Admirável. E essa palavra formou, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o Senhor nos formou, a palavra formou, lá no original, no hebraico, ela tem alguns significados. Tem alguns significados que quer dizer que foi pensado, calculado, projetado, planejado, arquitetado no sentido de desenhado. Se nós tivéssemos aqui uma Bíblia no original, no hebraico, e nós tivéssemos um dicionário, essa palavra formou significa tudo isso. Não foi de qualquer forma. Não foi de qualquer jeito. Deus planejou, Deus arquitetou, Deus desenhou. Antes dele formar, Ele nos planejou. Por isso, o salmista, no Salmo 8, ele diz que o homem é a coroa da criação de Deus. O homem, eu e você, somos a coroa da criação de Deus. Mas Ele nos criou corpo, alma e espírito. Primeiro fez do pó, do barro, um formato nosso corpo. E aí Ele vem com o teu sopro, que tem a ver com o espírito, ruá. Soprou nas nossas narinas e nos fez alma e alma vivente. No seminário, nós aprendemos que nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Não é assim, pastor? Eu e a pastora fizemos mesmo seminário, não juntos, porque eu comecei um pouquinho antes, ela começou depois. A Sara nasceu no meio do seminário, não é? A Sara foi a seminarista mais nova daquele seminário. A pastora ia com ela amamentando. Mas nós aprendemos isso, que na verdade, eu e você, nós somos um espírito, que temos uma alma e que habita num corpo. Então nós temos essas três coisas, corpo, alma e espírito. E nós temos habilidades nessas três áreas. Ou inteligência nessas três áreas. Se nós olharmos na questão do corpo, a inteligência que nós temos no corpo é a inteligência mental. E que tem a ver com QI. Quem estuda aqui, ou quem estudou, deve lembrar daqueles crânios, né? Sabe aqueles caras que eram os top na lista? Na sua escola tinha um ranking lá, aparecia as notas e mostrava que na escola dos meus filhos, na escola do Pedrão, tem uma diplomação lá, um prêmio, né? um certificado para os 3 melhores da sala, alguma coisa assim, no bimestre. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de engenharia e que tinha uma pessoa lá que era diferenciado. E eu já falei várias vezes dele para a Sara e para o Pedro. Ele era diferenciado em todos os sentidos, porque era uma pessoa que chegava atrasada. Toda aula ele chegava atrasado. Ele entrava, antes de sentar na sala ele parava, olhava para a lousa, ficava parado, olhando para a lousa, contemplando a lousa. Daqui a pouco ele sentava, tirava da bolsa dele algumas folhas, ele não tinha caderno, tirava algumas folhas que eram rascunhos de alguma coisa, que já tinham sido usadas para alguma coisa. Ele tirava lá umas canetas sem tampa, uns lápis
pela metade e mal prestava atenção na aula. E quem está fazendo engenharia, não é, Vitória? Sabe, né, Gabriel? Gabriel está aí hoje? Está lá. Sabe que engenharia, o negócio é pegado. Nosso querido Buzz também fez engenharia aí, né? Nossos engenheiros sabem que o negócio é pegado. E eu, ainda mais eu que tinha vindo de 2 faculdades da área de humanas e de um curso técnico de humanas, quando cheguei na exatas estava ralando para tentar entender aquilo que era passado. E esse rapaz, ele chegava desse jeito e no meio da aula ele ficava falando assim, ele ficava com um baralho na mão. Ele ficava embaralhando e falava assim, no intervalo, vamos jogar um truco? Eu sei, vamos fazer umas duplas. E a moçada falava assim, cala a boca, rapaz, cala a boca, nós estamos querendo ouvir, nós queremos entender. Eu tive que contratar um professor particular, porque eu estava ruim na fita ali nas matérias, não por falta de estudo. E adivinha quais eram as notas desse rapaz? Cara, 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. E a gente fala, como pode? Como pode? Ele com essa displicência, pensando no truco, e ter essas notas. Porque tinha uma capacidade, uma inteligência mental diferenciada. Mas acontece, e você deve lembrar de alguns, de repente, deixa eu ver quem tem cara de que era esses aqui. Ana, deixa eu ver, Ana, não sei. Há dúvidas, né? Josué, também há certa dúvida nesse. Mas de repente você lembra de algumas pessoas que eram essas aí, fora da curva, e que nós imaginávamos que, meu Deus, esse cara vai se dar muito bem na vida. Esse cara vai se dar muito bem na vida. A inteligência mental dele vai levar ele longe. Pois bem, esse rapaz que eu já conhecia antes da faculdade, na verdade eu era amigo do pai dele. Eu era amigo do pai dele. Eu já o conhecia fora da faculdade. Esse moço, embora era número 1 no curso de engenharia lá da Unip em Campinas, profissionalmente ele não decolou. Ele não decolou. Para você ter uma ideia, o pai tinha uma empresa que contratava vários engenheiros. Nem o pai contratou. Ele seguiu outros planos aí, outros caminhos, porque a inteligência mental dele não o levou muito longe. Por quê? Porque também há necessidade de, não só a questão de corpo, QI, mas também tem a questão de alma, emoção. Porque a alma quer dizer emoção, corpo, intelecto, alma, emoção. E as emoções que têm a ver com sentimentos, nem sempre aquele que tem uma grande inteligência corporal ou uma inteligência mental se dá bem nessa inteligência emocional, que é fundamental também. Se você olhar, e eu trabalhei bastante tempo na área de recursos humanos, e quem aqui é gestor pode confirmar, pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica, mas muitas vezes são dispensadas por conta da sua falta de capacidade emocional. Empresas, e já não é de pouco tempo, que elas não avaliam mais o currículo profissional de um candidato. Eles avaliam através de testes psicotécnicos,
de dinâmicas, a inteligência emocional das pessoas. Então não adianta apenas a questão corpo, mas também alma. Não é só uma inteligência mental, mas também uma inteligência emocional que tem a ver com a alma. E na alma, tem um livro que acabei de esquecer o nome, estava na ponta da língua. Você vê, por isso que eu não tirava tantas notas boas assim, precisava me esforçar muito, né? Inteligência emocional, meu Deus, é o nome do livro. Ele fala de algumas capacidades que nós temos e que são importantes na questão de alma. Por exemplo, autoconsciência. Autoconsciência tem a ver com alma. O que é isso? Eu ter uma consciência de mim mesmo. Saber os meus pontos fortes, saber os meus pontos fracos, preservar os meus pontos fortes, trabalhar os meus pontos fracos. Isso em relação à alma. Outra coisa, autorregulação. Autorregulação, o que é isso? Você saber se conter, tem a ver com domínio próprio. Você colocar limites a você mesmo, saber se regular. Sabe aquela pessoa que explode? Conhece alguém que explode? Pavio, sabe o famoso pavio curto? Essa é uma pessoa que tem um déficit nessa questão da autorregulação. Precisa ser trabalhado. Automotivação. Aquela pessoa que levanta com sangue nos olhos, super motivada, mas é uma automotivação. Ela não precisa das circunstâncias externas para se motivar. Aquela pessoa que uma coisa sabe, está indo bem, mas uma coisa dá errado. Não é uma pessoa automotivada, tem a ver com alma. Tem a ver com alma. Empatia, que é eu me colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente. E a última, habilidade social, saber se relacionar. Você percebe que essas coisas são habilidades que estão na alma e que não adianta eu ter apenas um QI super elevado, mas se minha alma não for tratada nessas áreas, eu vou dentro de uma empresa, de repente a pessoa vai pensar nela mesma, só nela. Eu vou fazer o meu serviço, você que se vire com o seu. Falta o quê? Empatia. Uma pessoa que não sabe se relacionar um com o outro, falta uma habilidade social. Uma pessoa que explode, no meio da reunião, dá um tapa na mesa, sai falando alto, não é? Não tem a autorregulação. São habilidades da alma. E nós somos corpo, alma e espírito. Agora é interessante que até o mundo já descobriu que precisamos dessas habilidades, tanto no corpo quanto da alma. Não se contratam mais apenas pela questão técnica, mas avaliam também a questão de alma. O mundo já descobriu. Mas tem coisa que o mundo não sabe. E muitas vezes parece que a igreja esquece também. Que não é apenas corpo, alma, mas espírito. Mais espírito. O mundo se apoia no corpo e na alma. Nas minhas capacidades, e como alma também tem a ver com o desejo, na minha força, na minha capacidade de corpo, mas também nos meus desejos.
naquilo que eu quero. Isso é corpo e alma. O mundo se apoia nisso, porque o mundo não conhece sobre o Espírito. Mas nós, que somos filhos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. E que na verdade eu não posso colocar a base no corpo e na alma. Mas a base é o Espírito. A base é o Espírito. A base é o Espírito. A primeira coisa que Deus fez depois de formar aquele homem, Ele soprou o ruá, o Espírito dele nas narinas do homem. A primeira coisa que o homem viu quando ele abriu os olhos foi o que? A face de Deus. A primeira coisa que Adão viu quando ele abriu os olhos foi a face de Deus, porque Deus tinha acabado de soprar nas suas narinas e soprou o Espírito que o fez alma vivente. E Adão, ele passa a viver pelo Espírito. E quando ele vivia pelo Espírito, o que acontecia? Não é que apenas o jardim era maravilhoso, e era. Acontece que vivendo pelo Espírito, Adão tinha tudo. Adão tinha tudo, não faltava nada, nada, nada. O corpo de Adão era super saudável. Sim ou não? Poderia ter vivido para sempre, sem se... Eu nem sei porque eu apontei para mim. Depois a gente corta essa parte aí. Eram super saudáveis, não existia doença. O corpo físico de Adão era 100%, assim como o da sua esposa. Eu creio que ele era um homem e mulher belíssimos. A coroa da criação de Deus eram seres belíssimos, não faltava nada, porque ele vivia pelo Espírito. Ele tinha provisão. Não é a questão apenas que o solo era fértil, não era porque apenas porque o jardim era algo que Deus lavrava. Na verdade, quem cuidava do jardim era próprio Adão. Ele não tinha o peso do trabalho, ele trabalhava, mas não tinha o enfado do trabalho. Ele tinha provisão todos os dias. Mas a maior provisão que ele tinha, e a melhor provisão que ele tinha, era o contato com Deus. Era todos os dias, ele podia falar face a face com Deus. A alma dele era 100%, o corpo dele era 100%. Mas principalmente, porque o espírito dele estava ligado a Deus. Estava ligado a Deus. Era um homem pleno. Era um homem pleno. Mas se você sabe, um dia Eva deu ouvidos àquele que não era a voz de Deus, aquilo que não era a voz de Deus. E ela se sentiu atraída e quebrou o relacionamento com Deus. Então, o corpo começa a padecer, vai morrer. Imediatamente a morte espiritual, a separação do homem e de Deus. Imediatamente isso acontece quando há o pecado. Depois o corpo começa a padecer, vai morrer. Vai morrer.
e a alma começa a sofrer. Começa a sofrer. Por quê? Porque eles não valorizaram o que era o principal. E muitas vezes o que eu falo que o mundo não conhece, mas muitas vezes a igreja parece que esqueceu, é porque nós estamos mais preocupados muitas vezes com a questão física e com a questão emocional. Nós investimos muito mais tempo nas coisas físicas e emocionais do que nas coisas espirituais. E aí nós somos descompensados. Descompensados. Há algo que precisa ser restaurado. Há algo que precisa ser restaurado. E eu e você sermos dirigidos pelo Espírito. Se nós somos seres espirituais, que temos uma alma e que habita num corpo, nós temos que ser dirigidos pelo quê? Pelo corpo ou pela alma? É pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito. Agora, quanto que nós verdadeiramente somos direcionados pelo Espírito? Quanto que nós temos interesse nas coisas espirituais? Quanto que nós estamos buscando as coisas do alto? Quando que a minha prioridade é o céu? Você viu lá em 1 Tessalonicenses, para que ele estaria nos preservando? Para o dia da volta de Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito inteiramente preservado, santificado, para a volta do Senhor. Querido, quando o Senhor chamar a igreja, não vai ficar nada, ou quer dizer, vai ficar tudo, só não vai ficar o meu corpo e o seu corpo. Nós seremos levados, o meu óculos ficará, a minha roupa ficará, até a minha aliança de casamento ficará, e a sua também. Louvado seja o nome do Senhor. E sairemos daqui com o corpo glorificado. Eu nem sei o que é isso, mas eu me imagino até de franja lá no céu. Ué, por que eu não posso pensar? Já pensou? Graça e paz, queridos. Meu Deus, se tiver gel no céu, eu quero usar. Porque faz muitas e muitas décadas que eu não sei o que é gel. Querido, nada, nós não poderemos levar nada. Nossa casa fica, os seus bens ficam, o seu carro fica, a sua empresa fica, tudo isso vai ficar. E quanto tempo isso vai demorar? Pela Bíblia, parece que não falta muito tempo. Sim ou não? Meu Deus, é só você olhar como é que está o mundo. Não é? Mal estamos enfrentando a Covid-19, nós estamos com medo dos gafanhotos que estão chegando para o sul. Mas o que é isso? É o mundo que está difícil? Não, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Não é o mundo que está difícil, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Agora, se eu sou um ser espiritual e que se tudo isso aqui vai ficar, por que eu me apego tanto a essas coisas? Por que você se apega tanto a essas coisas? Fala a verdade, qual a sua maior preocupação para essa semana? Qual a sua maior preocupação para essa semana? E se Jesus voltar na terça? Uai, pode voltar ou não? Claro que pode, está tudo escrito na Bíblia. A questão é que nós ficamos tão preocupados com corpo e alma e as coisas da corpo e alma que vão acontecer essa semana, e que se Jesus voltar na terça,
capaz da gente ficar para trás. Porque o corpo e alma e espírito não estão santificados da forma que a palavra de Deus fala. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, você viu que o Senhor, quando formou o homem, Ele soprou o ruá dele nos nossos pulmões, no pulmão do homem. O Espírito foi soprado sobre o homem. E o pecado quebrou essa comunhão, Agora acontece algo interessante. Lá no Novo Testamento, Jesus, ele é morto, ele é crucificado, morto, sepultado e ressuscita. E ele marca um encontro com os seus discípulos apóstolos. Lembra que seriam os apóstolos? Lembra desse encontro? E é interessante, porque nesse encontro o Senhor faz algo interessante. O Senhor faz algo interessante nesse encontro. Eles estão todos ali fechados, e Jesus vai aparecer a ele. E Jesus, quando aparece a esses homens, ele libera uma frase. Você lembra qual foi a frase que Jesus liberou sobre aqueles homens que estavam fechados naquele lugar? Meu Deus, a Igreja Batista Ágape está aqui? Amém, os batistas estão aqui. Ele fala, a paz, viu, só faltava um empurrão. Paz seja convosco. Mas aí ele faz um negócio estranho. Ele faz um bico e sopra sobre eles. E o que ele fala? Quando ele sopra, recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. João capítulo 20 fala isso. Ele entra, paz seja convosco. Por que ele soprou? Jesus era pentecostal, gostava dessas coisas, de ficar soprando sobre os outros. Não, da onde será que o Senhor tirou esse sopro? Da onde vem esse sopro? De Gênesis. Porque lá foi perdido, lá foi gerado, mas agora ele precisava ser regenerado. Por isso o Senhor soprou. Recebam o Espírito Santo. Para quê? Para apenas ele ser o selo que me identifica como filho de Deus? Não, mas para que ele seja o condutor da minha vida. Aquilo que eu mais invisto tem que ser no Espírito. O que rege a minha vida tem que ser o Espírito. O que determina o que eu vou fazer ou não tem que ser o Espírito. E se eu vivo pelo Espírito, meu Deus, coisas tremendas e maravilhosas acontecem. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós temos de uma pessoa vivendo pelo Espírito. E ele vivia 100% pelo Espírito, mesmo tendo uma alma e estando num corpo. Porque o que ele padeceu aqui na terra, ele teve fome. Lembra, depois dos 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Porque sim, o físico dele estava com fome. Mas dirigido pelo Espírito, olha as coisas que aconteceram em Jesus e através de Jesus.
Jesus teve desejos. Inclusive ele chega até ali no Getsemane e fala para o Senhor: Senhor, se tiver um plano B, se o Senhor tiver um plano B, vamos executar. Se possível, faça de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Não é pelo meu desejo, mas é pela tua vontade, é pelo teu Espírito. E Jesus, em João capítulo 4, ele fala: eu vim para consumar a obra daquele que me chamou, cumprir os propósitos daquele que me chamou. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, mas eu sou dirigido pelo Espírito. E quando Jesus tinha qualquer necessidade, ele era suprido. Ele era suprido. No físico ele era suprido. Não é? Os discípulos falam: meu Deus, tem tanta gente aqui. E esse povo parece que é crente porque está com fome. E nós vamos dispensar essa galera para ir comer onde, ver se tem algum restaurante aberto por aqui. Jesus falou: o que vocês têm na mão? Traz aqui uns peixinhos, uns pãezinhos. Foi multiplicado. E ele alimentou aquela grande multidão. Jesus, quando precisou encontrar os discípulos do outro lado, porque eles tinham mandado os discípulos irem adiante, ele tinha uma necessidade de alcançar os discípulos e havia uma grande tempestade. O que ele fez? Andou sobre as águas. Ah, mas ele era Deus. Sim. Mas ele foi tentado como nós. Inclusive a Bíblia diz que nós não temos qualquer sumo sacerdote, mas nós temos um sumo sacerdote que sabe exatamente o que nós vivemos, porque ele viveu como nós aqui na terra. Mas ele foi dirigido 100% pelo Espírito. Quando ele vai orar para Lázaro, e é interessante essa questão de Lázaro, porque imagina se fosse você, que você tivesse uma informação de que um dos seus bons amigos estava enfermo, estava quase à morte, e que você tinha a solução para tirá-lo da morte. O que você faria? Fala: gente, abastece o carro, vamos para lá. O que Jesus faz? Fica esperando. Por quê? Porque ele sabia que aquele não era o tempo. Porque ele era dirigido pelo Espírito. E quando ele chega lá, perdeu até o enterro. Perdeu o enterro. Chegou atrasado para o enterro. Lázaro já estava morto e sepultado há alguns dias. E ele olhou aquela situação, viu as pessoas chorando, e o menor versículo da Bíblia fala que ele chorou. Ele não chorou por conta de Lázaro estar morto, porque ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Eu creio que quando ele olhou para as pessoas ao redor, ele chorou. Ele teve empatia, se colocou no lugar daquelas pessoas. E quando ele vai orar a Deus, o que ele fala? Senhor, eu te agradeço, porque todas as coisas que eu te peço, o Senhor me dá. Nada o Senhor me nega. Por quê? Porque ele era dirigido pelo Espírito. Nós estamos vivendo, queridos, os últimos capítulos da igreja na terra. Os últimos capítulos da igreja na terra. Eu não sei se eu vou pegar o final, ou se a minha geração, meus filhos verão, ou se meus netos verão. Mas são os últimos capítulos. Agora eu e você, nós precisamos nos preparar. Corpo, alma e espírito. Só que o meu corpo não é preparado e a minha alma não é preparada se eu inverter a lógica. Porque o primeiro, e quem trata o meu espírito, quem trata a minha alma e o meu corpo são
O Espírito. É o Espírito, melhor dizendo. Quem cuida e quem trata a minha alma é o Espírito. Se você olhar aquelas características que eu falei, tem a ver com o fruto, os frutos do Espírito, que se mostram na alma. Agora, se nós olharmos assim a igreja num geral, não é a Igreja Batista Ágape apenas, também fazemos parte desse pacote. Não podemos falar assim, vamos olhar para lá. Nós somos a igreja. Nós somos igreja. Se nós olharmos para a igreja geral, a igreja com I maiúsculo em toda a terra, o que nós veremos? Bom, olha para nós mesmos. O que eu falei para você, as suas preocupações dessa semana tem a ver com o quê? Céu? Ou tem a ver com aqui? Mas enquanto nós estamos nos preocupando só com aqui, nós corremos riscos, grandes riscos. E você pode olhar isso dos 4 cantos da terra. O amor de muitos está se esfriando. Nós temos mais. Queridos, se nós pegássemos, se eu e você que estamos aqui, bom, hoje não cabe mais ninguém, né? Por conta das limitações, nós não conseguimos colocar mais ninguém dentro do templo. Mas vamos imaginar a nossa igreja com todas as cadeiras, sem nenhuma restrição. Se nós apenas trouxéssemos as pessoas que nós conhecemos, se nós pegássemos apenas as pessoas que nós conhecemos e estão desviadas, esse tempo seria muito pequeno. Vou falar, esse tempo não seria pequeno, seria muito pequeno, para apenas nós trazermos, eu e você, aqueles que nós conhecemos que estão desviados. Nós estávamos falando hoje, louvado seja o nome do Senhor pela obra que o Senhor tem feito ali de avivamento naquela igreja. Do outro lado, né? Lá na outra América. De um despertar que houve de um ano para cá. Estão, talvez, domingo que vem, fazendo 2 cultos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual que era o cenário? E qual que é o cenário da igreja naquela nação? Tendo que sublocar os templos, porque a membresia sozinha não dá conta das entradas no templo, não consegue pagar as despesas fixas do templo. Então a igreja precisa ser sublocada. Por quê? Porque os filhos de Deus não estão sendo dirigidos pelo Espírito. E acham que vai dar tudo bem. Não vai dar tudo bem. Não vai dar tudo bem se nós não formos dirigidos pelo Espírito. Nós vamos ministrar lá para o Paquistão. E sabe qual foi a encomenda? Nós estamos sob uma encomenda, né? Ele nos pediu para que haja novamente o despertar do primeiro amor. Porque muitos estão se desviando da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o corpo e a alma têm gritado, mas não estão sendo direcionados pelo Espírito. Você na sua casa, gente boa, o que você está fazendo aí? Se você poderia estar aqui. Isso é alma ou espírito? Isso é alma ou espírito? Isso é religiosidade, estar na igreja. Não é. Não é. Estar presente no templo, na igreja, ouvindo a palavra do Senhor presencialmente, nunca foi religiosidade. É um engano quando nós achamos que é religiosidade. Quando nós achamos que nós estamos sendo direcionados pelo Espírito, mas na verdade é uma alma que está nos direcionando.
achando que eu posso ficar em casa. Claro, tem um culto online, ao vivo, eu vou estar... Falei isso no grupo da igreja, né? no YouTube fechadinho lá da igreja, privado. Por que eu tenho que estar na igreja? Se há um culto online, ao vivo, eu vou estar recebendo a mensagem da mesma forma. Da mesma forma não, a mesma mensagem, no mesmo tempo, algum delay de segundos. Pergunta para o Espírito o que o Espírito quer de você. Pergunta o que o Espírito quer de você. E quando nós perguntamos para o Espírito e somos direcionados pelo Espírito, nós enfrentamos coisas que talvez nosso corpo sempre falaria não. Jesus. O caminho era a cruz. O caminho era a cruz. Mas ele não se afastou daquele caminho, porque ele sabia que ele poderia padecer por pouco tempo, mas que a glória que estava reservada para ele, se ele fosse dirigido pelo Espírito, querido, era estar sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas nós só vamos enfrentar e vencer se o condutor da minha vida e da sua vida for o Espírito. Nós somos corpo, alma e Espírito. E assim seremos até Jesus vir nos buscar. Mas nós só o encontraremos se nós formos dirigidos pelo Espírito. Amém? Então é dia e noite, não é? Tem gente que talvez está nos assistindo que é dia lá. Aqui é noite. É dia de nós pedirmos para o Senhor fazer aquilo que Ele fez sobre aqueles discípulos em João capítulo 20. Senhor, sopra sobre nós o Teu Espírito e gera de novo aquilo que foi perdido. Eu não quero mais ser dirigido pela alma. Eu não quero ser apenas dirigido pelo corpo e alma. A minha base não está nisso. Porque eu quero ser dirigido pelo Espírito. E o mais importante na minha vida é o Espírito. Tá afim, gente boa? Só esses 3 que estão afim? Você está afim, gente boa? Amém. Ai, que bom. Amém. Então fique em pé, por favor. E nós vamos orar. Paulo, ele tem uma carta que é considerado o 5º evangelho. Sabia disso? É a carta mais doutrinária de Paulo, que é a carta aos Romanos. Se nós lermos aquela carta, nós vamos encontrar as bases para a igreja neotestamentária ser ali firmada. E há um capítulo especial, um capítulo que fala sobre vencermos. Lembra qual capítulo que é? É o dobro de 4. Só para fazer. É o 8, isso, é o 8. Muito bem, você é bom de matemática, além de tudo. Capítulo 8 fala sobre a vitória, não é? O cântico da vitória, o famoso cântico da vitória. Lembra? Quem nos separará do amor de Cristo? Era a tribulação. Lembra disso? Isso aí. 21, 22 ali vai falar que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mas se você olhar todo o contexto do capítulo 8, sabe o que ele vai falar? Que essa questão de sermos mais do que vencedores é para quem anda no Espírito, uma vida dirigida pelo Espírito, uma vida dirigida pelo Espírito, uma vida dirigida pelo Espírito. Mais do que vencedores nós seremos se nós formos dirigidos pelo Espírito.
Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje nós vamos clamar ao Senhor: Senhor, gera novamente, Senhor, gera novamente, Senhor, gera novamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, fecha seus olhinhos aí. Pai, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos formou, não foi de qualquer forma, não foi de qualquer jeito. Quando o Senhor nos fez antes, o Senhor pensou, calculou, projetou, planejou, arquitetou. O Senhor nos formou e nos fez de uma forma especial e admirável, como Davi diz. Obrigado, porque o Salmo capítulo 8 diz que nós somos a coroa da sua criação. Quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? É o que o Salmo capítulo 8 diz. O Senhor nos formou pouco abaixo dos seres celestiais. Nós somos a coroa da sua criação, a coroa da sua criação. O Senhor nos formou corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. E quando o Senhor soprou sobre as nossas narinas, quando o Senhor soprou sobre a narina de Adão, as narinas de Adão lá no Éden, o Senhor transferiu o teu espírito, o teu ruá para Éden, para Adão lá no Éden, para Adão lá no Éden. Adão se tornou alma vivente, graças ao sopro do teu espírito sobre as suas narinas. A primeira coisa que o homem viu quando abriu os olhos foi a face do Senhor. Foi a face do Senhor. Enquanto o homem era dirigido pelo Espírito, ele tinha comunhão plena com o Senhor. Todos os dias o Senhor falava com ele, ele falava contigo. Todos os dias, dirigido pelo teu Espírito, o homem tinha comunhão contigo. E por conta dessa comunhão, ele era abastecido no seu corpo, o seu corpo era pleno, saudável. A sua alma não tinha necessidade de nada. Ele tinha o suprir do Senhor. Ele estava no meio de uma grande provisão, e não era apenas por conta do lugar físico, mas da condição espiritual que o homem estava. A partir do momento que o homem foi dirigido pela sua alma, pelo aquilo que ele quis, pelo aquilo que ele desejou, e que estava desacordo com a tua vontade, com o teu espírito, o homem começa a padecer. E a primeira coisa que ele sofreu foi a ruptura do teu espírito. E por conta disso, as dores vieram, o trabalhar penoso chegou. Mas louvado seja Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, e que nos dá o Espírito novamente. É a igreja que carrega o Espírito nela hoje. Lá em João capítulo 20, o Senhor chega e restaura, e libera uma palavra de paz. Paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. E soprou sobre aqueles homens, e disse: receba o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Sejam guiados novamente pelo Espírito, E
quando nós olhamos para aqueles homens, são um antes e um depois, um antes e um depois, um antes e um depois. Ah, Pai, hoje novamente nós te clamamos mais uma vez, nós te clamamos mais uma vez. Nós não queremos ser direcionados ou apenas pela capacidade do nosso corpo, pelos desejos da nossa alma. Nós rompemos com isso, nós não queremos isso. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres humanos que têm experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estão aqui na terra tendo uma experiência humana. Então, em nome de Jesus, nos dirija pelo Espírito. Sopra como o Senhor soprou, sopra como o Senhor soprou, sopra como o Senhor soprou, sopra como o Senhor soprou naquela tarde, sobre as nossas vidas. Sopra o teu Espírito, sopra o teu Espírito sobre as nossas vidas. Receba o sopro do Espírito, receba o sopro do Espírito sobre a sua vida, para que você seja direcionado por esse Espírito, direcionado por esse Espírito Santo. Que o seu apego, o meu apego sejam as coisas do alto, as coisas eternas. Nós queremos te encontrar, Santo Deus. Em Tessalonicenses, Paulo fala que nós temos que ser santificados inteiramente. Nos santifica Espírito, para que nós possamos te encontrar de forma irrepreensível. O Senhor está nos chamando, e nós cremos o que diz no versículo 24: aquele que os chama é fiel e fará isso. Faça isso essa noite, Senhor. Faça isso essa noite, Senhor. Que a nossa maior preocupação seja com as coisas do alto, seja com as coisas eternas. Nós não sabemos quanto nós temos aqui na terra. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na terra. Mas a tua palavra diz que está próxima a tua volta. E lá no céu está tudo preparado. Porque o Senhor diz: eu vou, mas eu vou preparar uma morada para vocês. Nós somos peregrinos nessa terra. Por isso nosso coração não quer estar apegado às coisas dessa terra, mas às coisas do alto. Então sopra teu Espírito sobre as nossas vidas. E que o Senhor se alegre de nós. Erga a sua mão para o alto. Coloque uma outra mão no coração. E fala assim: Senhor meu Deus, eu recebo hoje o sopro do teu Espírito, me regenera hoje, meus olhos para o alto, dirigido pelo teu Espírito Santo. É assim que eu viverei, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.